Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo _metamédico. Sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião e educador financeiro, e hoje, nossa live, a gente vai falar sobre umas estratégias muito interessantes no mercado de opções, que são as travas. Então, doutora Michele está aqui, obrigado doutora Michele por estar presente. Antes de começar, eu vou pegar esse aviãozinho aqui e repassar para o pessoal aqui do perfil, para convidar, né, o pessoal participar aqui da live. Afinal de contas, muitas pessoas têm dúvidas sobre travas, para que elas servem, como é que monta, como é que acompanha. Então, hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas. E você que está aqui acompanhando a gente, se tiver dúvidas, quiser perguntar aí a respeito desse tema aí tão importante, pode deixar sua dúvida aqui que a gente vai responder aí para vocês, tá bom? Travas são ferramentas muito interessantes no mercado de opções, porque elas permitem você, digamos assim, operar, né, no mercado sem precisar ter ação, né? Então, muitas operações que a gente faz no mercado de opções, você tem as ações na carteira. No caso das travas, não é preciso ter as ações. As próprias opções é que servem de garantia, né? É que servem de garantia para você fazer as travas. Deixa eu só terminar aqui. Prontinho. Estou chamando o pessoal. Rodrigo Pou está aqui, Estereotaxia Brasil, tá? Então, pessoal, Murilo Esteves também está aqui. Bom, pessoal, eu estou com um livro aqui, ó, Bolsa de Valores para Médicos aqui, segunda edição, revisada e ampliada, tá? Com muito conteúdo e muitas estratégias aqui do mercado de opções, tá? E uma dessas estratégias aqui são as travas, tá? Então tem vários tipos de estratégias aqui com opções, dentre elas as travas. Deixa eu ver aqui no índice remissivo qual é a página em que estão as travas. Deixa eu só pegar aqui para mostrar aqui para vocês. Diversificar estratégias com opções, sideways, alavancagem, compra, venda de opções, estratégia com opções. 155, aqui na página 155, nós temos aqui, 155 nós temos aqui as estratégias aqui com opções, tá? Para vocês. Então vamos ver aqui, deixa eu só achar aqui, compra seco, venda coberta, e as travas. Deixa eu só colocar aqui. Introdução. Aqui as travas, ó. O capítulo aqui de travas de opções, tá? Tá na página 157 aqui, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre as travas com opções, tá? O que são travas? Então, primeiro ponto, quem opera no mercado de opções já está, digamos assim, acostumado em ter o ativo, tá? Em ter o ativo e vender opções sobre esse ativo que tem. Seja uma ação, seja um índice, seja qual for, digamos assim, o ativo que você tenha na carteira, tá? Então essa é a estratégia usual que a maioria das pessoas acaba fazendo e acaba utilizando no seu planejamento, no seu cotidiano aí do mercado de opções. Aqui eu vou falar de uma estratégia chamada trava. Deixa eu só digitar aqui. É uma estratégia na qual você não precisa ter o ativo. Você simplesmente compra uma opção, paga um determinado valor por ela, e essa sua opção comprada permite que você venda outra opção, tá? E aí, claro, existem maneiras de se fazer isso, tá? E essas maneiras de se fazer isso que vai determinar aí o seu sucesso, tá bom? Então eu vou pegar aqui para vocês, ó, a primeira trava assim que a gente monta no mercado. Eu vou pedir aqui para vocês, sinalizam para mim se estão me ouvindo bem, se está tudo ok com o áudio, o pessoal que está chegando agora na live e também o pessoal que vai assistir depois, né, já que a live vai ficar gravada aqui no perfil.
Então, participe aqui. E compartilhe aí com o perfil de vocês. Pegue esse aviãozinho aí e compartilhe com o perfil de vocês para trazer um número maior de pessoas aqui para a live, tá bom? Então, a gente vai trazer aqui para vocês. Já vou mostrar aqui uma trava, por exemplo, aqui, que a gente pode fazer. Por exemplo, suponha, vou pegar aqui um ativo aqui para vocês. Vamos usar aqui o BOVA. O BOVA é um fundo de índice, tá? Ele é um fundo de índice. Eu vou pegar aqui para vocês, para a gente mostrar aqui, ó. Por exemplo, vou falar aqui um pouco para vocês. Então, aqui, ó. Então, aqui eu tô com a tela do computador. Tem várias opções, né? Desse aqui. E hoje o BOVA tá 133, tá valendo 133, bem aqui, ó, 0,52. Então, por exemplo, se eu quiser montar uma trava de alta, por exemplo, por alguma razão, eu acredito ou tenho expectativa de que esse índice possa subir e chegar em 140, por exemplo. É claro, né, pessoal, ninguém tem como ter certeza de que isso vai acontecer ou está acontecendo, né? A gente não tem como ter certeza, a gente sempre tem uma ideia de que isso possa acontecer ou esteja acontecendo. Então, suponha que a gente pegue aqui, por exemplo, a gente pode, ó, comprar essa opção aqui do 135. Então, tô ajeitando aqui para vocês, deixa eu ajeitar aqui a câmera, né? A gente compra aqui a opção do 135. Então, coloco aqui comprar. E aí aparece aqui embaixo a curva, né? Olha, comprei 500 e gera esse gráfico aqui, que é o gráfico de uma compra de opções, né? Então, quando você compra uma opção, você fica com esse gráfico. E eu posso vender aqui a opção do 140. Ó. Quando faz isso, tá aqui. Eu montei uma trava de alta aqui, ó. As travas, pessoal, em inglês, elas são chamadas de spreads, né? Esse é o termo que se usa para elas. Então, como o sistema aqui está em inglês, então ele coloca spread. Call bull spread seria uma trava de alta aqui, ó. Então, o que acontece com essa operação? Primeiro, que tanto o ganho máximo aqui, ó, quanto a perda máxima da operação, eles são fixos, né? Não tem como ser maior do que o que foi previamente determinado. Então, essa é uma característica das travas, né? Tanto o lucro máximo quanto a perda máxima, eles são fixos, são travados, tá? Então, não tem como ser maior do que o que está, digamos assim, mostrando aqui no gráfico, né? Então, aqui, por exemplo, para montar essa operação, você paga R$ 962 reais, aqui, claro, né? Para 500, mas o seu ganho máximo pode chegar a 1.537, tá? O seu ganho máximo aqui, ó. Então, lucro máximo estimado, 1.537. Posição inicial, você paga 962. Então, você está pagando 962 para ter a chance de ganhar 1.537, tá? Isso tudo você já sabe antes de montar a operação. Então, o mais interessante das travas é que você sabe de antemão o ganho que você pode ter e a perda que você pode ter se o mercado vier contra você, tá? Então, isso é muito importante vocês terem isso em mente, que essas operações elas são fixas, né? Você já sabe que se o mercado vier a favor, você vai ganhar esse valor. Bom, você pode fazer isso também de uma outra forma. Agora eu vou tirar aqui e vou colocar aqui de uma outra forma aqui para vocês. Suponha que, por exemplo, você acredite que o mercado, esse índice aqui, o BOVA11, né, ele vai cair, né, por uma série de razões, né? Você analisa o mercado, você acompanha as notícias, você conversa com as pessoas, lê as notícias, assiste. Então, você, por exemplo, acredita que esse índice vai cair, né? Então, você pode fazer a seguinte situação aqui, ó.
você vende essa opção aqui do 135, você vende, e depois você compra a opção do 140 de strike. Ó, aí você montou um outro tipo de trava agora, uma trava de baixa. Por quê? O que que pode acontecer? Se esse índice cair mais, ou até mesmo ficar no 133 onde ele está, o que vai acontecer é que todas essas opções aqui que você negociou, tanto as compradas quanto as vendidas, elas vão virar pó. Elas vão acabar sem valor. E aí você vai ficar com o valor que você recebeu. Veja, você recebeu, para montar essa operação, R$ 957. Claro, você recebeu para esse número de contratos, né? Se você fizer com 1.000, com 2.000, com 3.000 e etc., aí o valor muda. Mas aqui a gente está raciocinando com 500 contratos. Então, se você, por exemplo, você recebeu aqui 957, tá? Com uma boa chance de ganho, né? Com uma boa chance de ganho. E se o mercado vier contra você, ou seja, se o índice subir, o seu prejuízo máximo é de R$ 1.542. Não tem como ele ser maior do que isso, porque tanto o lucro máximo quanto o prejuízo máximo, eles são travados, né? Não tem como ser maior do que isso. E vejam que em nenhum momento, deixa eu voltar aqui para a minha imagem, tá? Reparem, pessoal, que em nenhum momento você precisou comprar o ativo, você precisou comprar a ação para fazer essa operação. Essa operação foi feita apenas com as opções, tá? Então você nem precisa ter ação na carteira. Esse é um ponto muito interessante das travas. Você não precisa ter o ativo, porque a sua opção, a opção que você comprou, ela gera, né? A opção que você comprou, ela gera o suporte, a garantia para você vender outra opção. E você pode fazer as travas tanto com as calls, que são as opções de compra, quanto com as puts, que são as opções de venda. Em ambos os casos, a estratégia funciona muito bem. Claro que existem critérios para você escolher uma ou outra, né, para operar, mas elas funcionam muito bem, tá? E quais são os cenários, por exemplo, que você pode utilizar uma trava, por exemplo, na sua carteira? Suponha, por exemplo, que um determinado ativo, nós estamos usando aqui como exemplo o BOVA11, ele subiu muito, chegou no que a gente chama ali de topo histórico, né? Quando um ativo chega no topo histórico, pessoal, tem uma chance muito alta dele corrigir. Por exemplo, o BOVA, né? O BOVA, deixa eu pegar aqui o gráfico dele, já vou mostrar para vocês. Vou pegar o gráfico aqui do BOVA, vocês viram que ele chegou próximo de 140 mil pontos, né? Deixa eu só ver onde é que está o gráfico aqui. Série gráfico aqui, ó. Vou mostrar aqui o gráfico dele. Deixa ele carregar aqui. Olha. Olha aqui. Só para vocês verem aqui. Vejam aqui, ó. Vejam que aqui em julho, dia 4 de julho, quer dizer, não faz muito tempo, o BOVA chegou, deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Então, o BOVA chegou próximo de 140, olha. Estava 138 e alguma coisa, 138 e alguns pontos. Veja aqui embaixo, ó. Tá? No dia 4 de julho de 25, ele chegou próximo de 140, 138,52. Depois disso, olha, ele bateu o que a gente chama de topo histórico aqui, ó. Veja que ele nunca tinha atingido esse nível, né, na história. Ele nunca tinha atingido. Então, quando ele chegou nesse nível aqui, uma chance muito alta dele corrigir, que a gente fala, né, dele voltar para um outro nível, como ele veio aqui para o 132. Uma chance muito alta. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Foi exatamente o que aconteceu. Então, quando o ativo, por exemplo, atinge o que a gente chama de topo histórico, ou ele sobe muito, tem uma grande chance dele corrigir. Aí você pode, por exemplo, numa situação dessas, montar uma trava de baixa, porque
grande chance desse ativo cair e você ganhar sem precisar ter o ativo na sua carteira. E a outra situação, por exemplo, é aqui, olha, quando ele faz o que a gente chama de fundo. Então veja, olha, ele fez um fundo aqui no nível de 120. Então quando ele chega no 120, uma grande chance dele recuperar. Olha, isso já aconteceu uma vez, já aconteceu outra vez e já aconteceu outras vezes. Parece que o BOVA, ele gosta de ficar entre 120 e aqui por volta dos 135, 133, 135, por aqui. É onde ele gosta de ficar, digamos assim. Onde as pessoas se sentem mais confiantes no mercado e tentam mantê-lo aí. Então, se você analisa um determinado ativo e percebe que ele está no topo histórico dele, você pode montar uma trava de baixa, porque grande chance desse ativo vir a cair. E se você está analisando um ativo e percebe que ele está fazendo um fundo, quer dizer, ele desceu e depois tem uma grande chance dele subir. Aí você pode montar, por exemplo, uma trava de alta. Isso, claro, se você não tiver o ativo, né? Se você tiver o ativo, você pode montar outra estrutura, como uma venda coberta ou alguma coisa assim de opções, tá? Então, repare, as travas, elas são estruturas para serem montadas em cenários muito específicos, em cenários em que você estima um determinado movimento do mercado, seja para cima, seja para baixo. E aí você só vai escolher o tipo de trava, né? Montar uma trava de alta ou uma trava de baixa, tá? Então esses são os dois principais tipos de travas. Bom, Frank, com relação à quantidade, quantas travas eu posso montar, tá? Em tese, você precisa, como você vai comprar a mesma quantidade que você vai vender de opções, é muito importante você manter essa operação sob controle, tá? Então evite fazer travas muito grandes em relação à sua carteira. Por exemplo, se você tem uma carteira aí de 100 mil reais, por exemplo, né, algo desse tipo, então você tem que dimensionar, por exemplo, na trava de BOVA, você pode fazer no máximo mil travas para uma carteira de 100 mil reais, né? Então você montaria 1000 compradas e 1000 vendidas, tá? Porque é mais ou menos essa relação que você utiliza aí para não extrapolar a capacidade da sua carteira. Agora, por exemplo, se você quer montar num ativo, como por exemplo a Vale, como por exemplo a Petrobras, né? Aí você pode dimensionar de acordo com o preço desse ativo. Por exemplo, se você tem 1000 vales na sua carteira, isso equivale a mais ou menos 55 mil reais, né? Já que o preço da Vale hoje, ele está 55, 53, 55 reais. Então você pega esse valor e estima que você monta com 1000, né? 1000 compradas e 1000 vendidas. Então você pode dimensionar dessa forma, que aí a sua carteira não fica, digamos assim, exageradamente exposta a um determinado risco de mercado se o mercado vier contra você, tá? Lembrando que como as travas têm uma perda máxima fixa, então por mais que o mercado extrapole demais os seus níveis, ainda assim você consegue suportar, digamos assim, a operação, porque ela chega num determinado limite, dali ela não tem mais como ficar pior, né? Ela não tem mais como piorar. Então são estruturas muito importantes que vocês podem estar, quem tem uma carteira de investimentos, quem já está investindo, ou quem está pensando em, digamos assim, obter ganho do mercado sem, por exemplo, sem precisar de ter o ativo, é algo que você pode pensar de fazer, tá? Situações especiais, assim, por exemplo, das travas, né? Então muitas pessoas perguntam, Frank, mas eu montei e qual vai ser, por exemplo, assim, o momento de desmontar essa trava, né? Bom,
Todas essas estimativas que a gente falou aqui, elas são feitas para quando a operação vai até o vencimento. Quando é que é o vencimento das opções? Sempre, né, na terceira sexta-feira de cada mês, exceto se for um feriado, né, um feriado no caso aí nacional, né, feriado nacional que a bolsa não funcione. Aí o vencimento antecipa para quinta. Mas você tem que pensar o seguinte: se antes do vencimento a sua trava já estiver dando o ganho que você estima dela, ou já estiver dando uma boa parte desse ganho, você pode ir lá e desmontar essa trava. E como é que você desmonta uma trava, né? Você desmonta comprando o que você vendeu e vendendo o que você comprou, né? Então você faz um movimento contrário do que você tinha feito, né? Quando você compra uma opção e vende outra, você montou a trava. Aí, se você vender a que comprou e comprar a que vendeu, aí, por exemplo, zerou a trava, acabou a operação, você sai da operação e fica esperando aí uma outra oportunidade de mercado para poder, digamos assim, montar uma outra operação, ok? Então é dessa forma que a gente raciocina. E tanto numa trava de alta quanto de baixa, o seu risco é limitado. Então é isso que é o mais importante assim das travas, que o seu risco fica muito fixo, né? Você sabe exatamente o que pode acontecer se tudo der errado, digamos assim. Quanto que vai ser se tudo der errado. E uma outra dica importante para as travas principalmente aquelas que você tem que pagar para montar, como por exemplo a trava de alta com call, ou a trava de baixa com put, ou mesmo a trava horizontal, que é outro tipo de trava que a gente pode usar. Procure usar recursos que não sejam do seu aporte, por exemplo, na carteira. Então você tem a sua carteira e essa carteira te traz ganhos, determinados tipos de ganhos, né? Seja de proventos de ações, seja do pagamento de juros de títulos de renda fixa, né? Seja de o ganho de uma outra operação que você teve, se você recebeu um dividendo, um juro sobre o capital, utilize esses ganhos para montar essas operações. Agora, aquele recurso que veio do seu aporte, do seu trabalho, né? Aquele que você, tipo do seu salário, digamos assim, esse você evita, né? Não deve ser usado para montar as travas, tá? Por quê? Porque pode acontecer do mercado vir contra você. E se o mercado vier contra você, muitas vezes você pode ter alguma perda. Só que é uma perda, digamos assim, é uma perda calculada, né? É uma perda controlada. É uma perda que não vai, digamos assim, afetar o seu patrimônio, pelo menos não de forma gigante, né? A ponto de você ter algum problema, por exemplo, financeiro, é uma perda que não vai atrapalhar, digamos assim, a sua dinâmica, tá? Então é muito importante você ter essa noção para que você possa lidar de forma saudável aí com as travas, tá? Elas são instrumentos muito bons para você operar no mercado sem precisar ter as ações, tá? Elas são instrumentos muito bons, mas elas têm que ser utilizadas com controle de risco, tá? Aqui no livro, aqui, ó, no Bolsa de Valores para Médicos, na página 155 e no capítulo, né, que tem essa página, tem toda a descrição, de como montar. Olha, aqui tem até o gráfico que eu mostrei para vocês, ó. Tem até o gráfico aqui. Tem tudo como você tem que montar a trava e como você tem que acompanhar. Quem quiser adquirir o livro pode entrar em contato comigo no direct, que a gente encaminha pelos correios e também encaminha também autografado, tá? É meio do Dr. Francisco Vaz, segunda edição. E tem várias outras estratégias aqui para vocês aprenderem aqui. Estratégias bem mais elaboradas do mercado de opções e que podem ajudar bastante vocês, tá bom? Bom, eu tenho uma turma, né, de mentoria de opções que a gente reúne todas as quintas-feiras às 14 horas, tá? Das 14 às 15 horas online ao vivo.
Quem tiver interesse em conhecer a turma, saber como é que funciona, também pode entrar em contato comigo no direct, que aí a gente passa as instruções, tá? Essas estratégias, elas são estratégias muito boas para vocês melhorarem, digamos assim, o desempenho da carteira de vocês. A gente tem falado bastante aqui no perfil sobre mercado de opções, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E as pessoas que aplicam, que entendem direitinho, que fazem as estratégias, têm tido resultado muito bom. Por quê? Porque as estratégias com opções, elas geram um fluxo de caixa extra para a carteira de vocês. É claro, vocês podem comprar ativos, podem comprar renda fixa, podem comprar ações, podem comprar fundos imobiliários e terão ganhos bem satisfatórios com esses ativos. Mas se vocês aprenderem a utilizar as estratégias com opções, como a venda coberta, operação de taxa, as travas e outras que a gente vai falando aqui, vai falar aqui ao longo dos anos, vocês conseguem melhorar muito o desempenho da carteira de vocês. E vejam, essa estratégia que eu mostrei hoje aqui, rapidamente, claro, por conta de ser uma live, é uma estratégia que você nem precisa ter ação na carteira para poder montar. Então isso ajuda bastante você a trazer dinamismo, a trazer fontes extras de ganho aí para sua carteira de ativos, tá? E claro, com os ganhos dessas estratégias, você vai utilizando para comprar mais ativos para sua carteira e com isso ir aumentando o tamanho da sua carteira, tornando ela cada vez maior. E vejam, quanto mais ativos vocês tiverem na carteira, quanto maior ficar a carteira de vocês, mais operações você consegue fazer na sua carteira e com isso melhorar ainda mais o desempenho da carteira de ativos de vocês, ok? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá? Vai ser um grande prazer aí estar tirando as dúvidas de vocês. E a live vai ficar gravada aqui no perfil no Instagram. Peço que vocês curtam, compartilhem, deixem seus comentários aqui. Depois ela vai para o canal também no YouTube, que é o canal chamado Manada Rica. Tá? Vocês estão vendo até aqui eu com a camisa, ó. Manada Rica. E lá no canal no YouTube tem vários vídeos, tem vários lives e conteúdo lá sobre estratégias no mercado financeiro aí para vocês. Boa noite, Dona Cida. Seja bem-vinda aqui à nossa live sobre travas, né, que são estratégias aí para obter ganhos aí com os investimentos, tá bom? E para a próxima quinta-feira, às 20 horas, novamente aqui no perfil, eu terei um convidado muito especial que é o Roger Correia, ele que é especialista em seguros, né, em proteção patrimonial e dolarização, e nós vamos falar sobre seguro de vida internacional. Vejam que tema interessante aí. A gente está vendo aí as questões políticas aí do Brasil, né? Todas essas questões que podem influenciar aí, principalmente, né, no câmbio, né, na moeda brasileira aí, na desvalorização, como a gente tem visto aí substancialmente. E ter uma parte do seu patrimônio dolarizado é muito importante para você ter uma saúde financeira e, enfim, ter uma proteção, né, contra essa perda de valor aí do real. Doutora Gleise entrou aqui. Doutora Gleise, seja bem-vinda. A gente já está finalizando a live que a gente falou sobre travas, tá, doutora? Mas a live vai ficar gravada aqui no perfil. Você pode assistir, se tiver dúvidas, comentários, pode colocar aqui pra gente, tá bom? E também vou mostrar novamente aqui o livro, Bolsa de Valores para Médicos, segunda edição, com conteúdo muito rico sobre não só sobre opções, mas sobre vários temas aqui de investimentos, tá? Então, quem quiser pode estar entrando em contato comigo no direct aqui também, que a gente providencia. E quem quiser conhecer a nossa turma de opções, né? Que a gente tem um programa de mentoria que a gente faz semanal. Eu vou deixar aqui no Stories, depois da live, eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp para entrar. Né? Esse grupo é um grupo mais para informações, porque aí quem quiser realmente ir para a mentoria, aí é um outro grupo que a gente tem, que é um grupo exclusivo só para os alunos da mentoria, tá? Mas
são estratégias que vão trazer vão agregar muito valor aí à carteira de investimentos de vocês, tá bom, pessoal? Se alguém não segue o perfil também, eu peço que siga e peço que compartilhe essa live com pessoas do grupo de vocês que têm interesse em aprender mais sobre investimentos, sobre finanças, sobre carreira, sobre dolarização, né, que a gente vai falar aqui na próxima semana junto com o Roger. Vai agregar muito valor para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Uma ótima noite, um ótimo final de semana e até a nossa próxima live com o tema seguro de vida internacional como forma de dolarizar o patrimônio, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.